Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que o uso de fertilizantes organominerais pode melhorar a qualidade dos alimentos produzidos, resultando em produtos mais saudáveis e nutritivos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Aley Cacheta de Oliveira, pós-doutor em Fisiologia Vegetal, professor associado na Universidade Estadual de Londrina, orientando nos programas de pós-graduação em Ciências Biológicas e em Agronomia, e vice-coordenador do INCT Nanoagro. E o tema da nossa entrevista será Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. Professor Aley, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Divino. Tudo bem por aqui. Como é que está o nosso estado aí do Paraná, professor? Tá, tudo bem por aqui. Estamos, com mais uma onda de calor, Mas tá bem, o inverno foi um inverno bem atípico pra gente aqui mas tá tudo bem, estamos indo bem. Eu vou te falar, eita ano desafiador, hein, professor? Esse ano foi complicado, hein? Bem desafiador. Professor, o que é o INCT Nanoagro? Então, o INCT, ele significa Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. O INCT ele é uma iniciativa que parte do CNPq, que é uma agência de fomento do governo federal, que consiste em redes de pesquisa e de inovação em uma temática. No caso específico desse ano, desse edital que nós aprovamos, também conta com o apoio da CAPES, também, que é outro órgão federal de fomento, e também de FAPES, de Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, especificamente da FAPESP. E então ela consiste numa rede de pesquisadores de diferentes instituições de estados brasileiros. Nós estamos em 3 instituições e 40 pesquisadores principais atuando nessa temática de nanotecnologia para a agricultura sustentável. Então a ideia é justamente você conectar grupos de pesquisa de diferentes regiões do país em uma grande temática, de forma a potencializar as pesquisas e potencializar os impactos dessa pesquisa para a sociedade. Como é que funciona essa rede? Eu imagino que vocês têm um contato com outro, aí começa a conversar, olha, estamos desenvolvendo esse trabalho aqui, esse outro. É mais ou menos assim que funciona? Isso, então isso começa, muito, a gente tem a coordenação, a coordenação é do professor Leonardo Fraceto, da Unesp de Sorocaba. Então ele seria o grande hub, o grande ponto focal desse projeto, que já conectava com diferentes pesquisadores, então ele já vinha colaborando com diferentes pesquisadores dessa rede. Então, de certa forma, vários pontos já estavam conectados e com diferentes expertises, Então você tem pesquisadores que são químicos, outros que são, no meu caso, eu sou biólogo, outro já é agrônomo, tem outro que já mexe mais com ecotoxicologia, outro trabalha mais com inovação. Então a ideia é justamente conectar esses diferentes expertises para aumentar o impacto da pesquisa e de certa forma um pesquisador já trabalhava com um, outro já trabalhava com outro. Então, quando surgiu o edital, nós tentamos trazer esse grupo de pesquisadores e montar essa proposta com diferentes eixos temáticos, Então, como eu disse, vai desde a produção, da síntese das formulações, das nanoformulações, das nanopartículas,
avaliação como é que ela interage com as plantas, entender os mecanismos dela de interação com a planta, com o solo, também nanosensores, e avaliar a eficácia agronômica dessas nanoformulações, avaliar o possível impacto ambiental, o possível impacto em diferentes modelos biológicos e a transferência de tecnologia, né? Também como gerenciar essa quantidade de dados que é gerada, como transferir essa tecnologia para a questão de inovação, né, para o setor produtivo, então segurança do trabalho, enfim, então você envolve diferentes aspectos da nanotecnologia vamos dizer assim, desde lá de preparar as moléculas até de colocar isso realmente para acontecer na agricultura brasileira. O que é nanotecnologia? Então, nanotecnologia, esse nome nano tem a ver com tamanho, tá? Então, nano você pega 1 metro e divide por 1 bilhão. Então, é 1 bilionésimo do metro. Então, é uma coisa muito pequena, né? Então a nanotecnologia se refere à manipulação da matéria nessa escala de nano, que aí você tem uma certa discussão, né? É de 1 a 100 nanômetros, de 1 a 1000 nanômetros, né? E por que é importante? Por que o tamanho é importante nesse caso? Né? Porque você tem a matéria nessa faixa de tamanho. Vamos pensar assim, o que seria nano? É o tamanho de um vírus, mais ou menos, né? Então, na faixa de tamanho de um vírus, um pouco menor do que um vírus, as nossas células são micro. Então é menor que as nossas células, menor do que as células das plantas. Então é mais ou menos o tamanho de um vírus, às vezes até um pouco menor do que os vírus, enfim. E essa faixa de tamanho, ela tem propriedades, né, a mesma molécula, o mesmo material nessa escala, o material na escala nano, ele tem propriedades diferentes do que numa escala de tamanho maior. E quando eu falo propriedades ópticas, propriedades, vários outros tipos de propriedades, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que você tem uma interação melhor com as células da planta, essa escala de tamanho, tá? Ela é uma escala de tamanho que interage bem com as células. Da mesma forma que um vírus interage bem com as células e até que ele infecta bem as células e acaba entregando seu material genético para as células e causando a doença, a nano, nessa escala de tamanho, interage bem com as células, né? Porque ela não é grande, ela não é pequena demais, igual a molécula pequenininha. Então você pensa, por exemplo, assim, vamos pensar num fertilizante, um cobre. Vou dar um cobre para a planta. Se você usa a molécula de cobre, o átomo ali, né, o Cu2+, é muito pequeno. Se você usa um grão grande de cobre na escala micro, na escala macro, é grande demais para interagir com a célula. Então, o nano, ele tem essa escala de tamanho que interage bem com as células. Então, você consegue entregar melhor esse seu princípio ativo, por exemplo, no caso, o fertilizante, o cobre para a planta, tá? Então, e uma coisa que é interessante, que você consegue modular as características as propriedades desse material. Por exemplo, você pode colocar nessa nanopartícula de cobre, ela pode ter uma carga. Então você pode ter uma carga positiva, uma carga negativa, dependendo da síntese, e isso altera a forma como interage, esse material interage com a planta. Então você consegue melhorar a interação com a planta. Você pode, por exemplo, encapsular, colocar isso dentro de uma cápsula, de uma nanocápsula. O que é legal de estar na nanocápsula? A nanocápsula, a mesma coisa que você vai tomar um remédio, né? Eu vou tomar um remédio, você toma uma cápsula de um remédio. O ativo está lá dentro, mas você pode fazer uma nanocápsula, uma nanopartícula, nanocápsula contendo o ativo, por exemplo, um herbicida, um inseticida, um fertilizante. Então você coloca dentro dessa cápsula. Aí nessa cápsula você pode pôr uma carga específica, né? E aí com a carga específica você pode fazer de uma forma que ele fique, eu aplico na folha e ele fica grudado na folha e vai liberando ali aos poucos, ou você pode fazer com que ele entre melhor na folha e que entregue melhor em outros órgãos da planta, que ele movimente melhor pela planta, ou seja, melhora então a entrega do seu composto. Enquanto que um composto tradicional, você iria aplicar, talvez boa parte ia ser perdido para o solo, ia contaminar o ambiente. Então, com a nano, você consegue ter uma entrega mais
direcionada desse composto, né? Você pode ter uma entrega melhor, ele pode proteger esse composto contra a degradação, fazer com que ele se perca menos, seja por degradação pela luz, seja por micro-organismo, enfim. Então você pode ter uma melhor entrega para a planta. E sempre a gente está falando nessa escala de tamanho né, nessa faixa de nano, nessa faixa aí seja um bilhão, na faixa de bilionésimos de metro, nessa escala bem pequena que interage bem com as células. Pois é, deixa eu entender aqui. A gente que vive num outro mundo, que não entende muito bem essa escala, né? É muito estranho. Como é que vocês conseguem manipular isso? Porque tem hora que para pegar um fio de cabelo a gente tem dificuldade, não consegue, e vocês conseguem manipular um negócio aí que tem 1 bilionésimo de metro. Como é que é isso? Então isso, você tem duas formas de você obter essa nano, né? A nano, assim, na natureza, você pode encontrar nanopartículas na natureza. Você pode encontrar naturalmente ali, sei lá, um minério, alguma coisa que tá na escala nano, né? Mas você pode obter esse nano de duas formas. Uma que é chamada de top-down, ou seja, que vem do inglês, né? De cima para baixo. Você vai quebrando, você tem então que ir quebrando uma coisa grande para ela ficar pequenininha. E a outra coisa é bottom-up, ou seja, você vai de baixo para cima. Então você pega uma solução ali onde você tem, por exemplo, vamos dar o exemplo do cobre de novo, né? Esse cobre está dissolvido ali naquela água, naquela solução. E você vai arrumando formas de ir montando os tijolinhos até formar uma nano. Então, você vai fazendo um Lego. Vai fazendo um Lego até formar uma nano, né? E aí você tem métodos, como é que isso é feito, né? Você tem métodos químicos de você fazer isso, tem métodos físicos, tem métodos biológicos, que é algo que a gente tem feito bastante, ou seja, você usar uma bactéria, você usar um fungo, um extrato de planta, para você conseguir fazer com que esse cobre vire, por exemplo, nano. Porque o segredo aí qual que é, né? Porque o cobre, quando ele está dissolvido, ele está na forma que a gente fala ionizada, ele perdeu elétrons. Na verdade, você tem que, para ele formar nano, você tem que dar esse elétron de volta, ele vai ficar sem a carga dele, e ele vai se grudando um no outro até você formar a nano. Enfim, essa é uma parte mais abstrata, digamos, nossa. É bem abstrata. É um pouco mais abstrato, digamos assim. Mas o importante é que você vai ter, então, né, usando esses diferentes métodos químicos, biológicos, físicos, você vai conseguir ter, então, um material ali nessa escala de tamanho que é ali na faixa de nanômetros ali. Tá, de que maneira, professor, essa nanotecnologia pode ser uma aliada da agricultura sustentável? Não, isso é uma questão bem importante, porque a nanotecnologia já é usada em outras áreas, já há algum tempo ela já é utilizada na medicina, para a saúde, até mesmo em eletrônica, enfim, ela já é utilizada, os físicos já usam essa parte de nano há algum tempo, químicos. Agora, de um tempo para cá, né, a gente já começa a ver ela na agricultura. Vamos dizer assim, de uns 15, 20 anos para cá, a gente já vê o desenvolvimento de nanotecnologia pensando na agricultura. E que vantagens que você pode ter de ter um nanomaterial? Você consegue, então, o primeiro ponto é você melhorar a entrega de um composto, de um princípio ativo para a planta, tá? Por exemplo, então se você tem, por exemplo, como o caso do fertilizante, um regulador de crescimento, você pode pensar no herbicida, no inseticida, tá? Então você pode ter uma entrega mais direcionada. Porque o que acontece hoje é que quando você aplica um composto convencional, vamos pensar assim, então, num fertilizante ou num herbicida convencional, tá? Boa parte dele é perdido para o ambiente. Você perde muito. Então você acaba aplicando na planta e uma parte grande dele vai para o solo, acaba contaminando as águas, o solo. E a ideia de você colocar um nanomaterial é que você consegue modular melhor a característica desse material, de forma que ele seja melhor direcionado para a planta. Tá? Então você pode, como eu dei o exemplo, você pode colocar uma carga nesse material e essa carga melhorar a interação dele com a folha e ele ficar melhor aderido na folha e ele entregar isso para a planta, de uma forma mais direcionada. E ele também, uma coisa legal, ele tem uma liberação gradual.
ele vai liberando aos pouquinhos o ativo. O fertilizante vai sendo liberado aos poucos. Enquanto você aplica o convencional, você aplica um monte de uma vez. Então, você tem que aplicar um monte de uma vez e boa parte é perdido, né? No caso da nano, ela vai liberando gradualmente para a planta. Então, você consegue aplicar menos vezes, né? Então, você perde menos para o ambiente e você consegue ter menos aplicações. Você pode também, a planta, dependendo do tipo de material, você pode fazê-lo de uma forma que a planta consegue distribuir melhor ele na planta, sabe? Você consegue, eu quero que esse meu material tenha um efeito sistêmico, que eu apliquei na folha, mas eu quero que ele chegue na raiz. Você consegue modular isso. Ou não, eu quero aplicar na folha e eu quero que ele fique na folha. Você consegue modular isso. Outra questão também, você pode, em alguns casos, que eu dei o exemplo de encapsulamento, né? Você pode encapsular um produto. Você pode encapsular, por exemplo, um herbicida ou inseticida. E o que seria encapsular? Você tem, então, uma capa, um polímero que forma uma capa, e lá dentro dele fica esse material, o seu princípio ativo, a molécula que você quer, a molécula de interesse. Com isso, você protege contra a degradação, né? Então, você tem muitas moléculas que a luz solar faz ela degradar, tem vários que volatilizam, né? Viram gás e vão embora para o ambiente. Então, ao estar nano encapsulado, ela degrada menos, e com isso melhora a eficiência. Você pode também melhorar a solubilidade. Algumas moléculas, você dissolver ela em água é difícil. Com a nano, você pode resolver essa questão também. E com tudo isso, você aumenta a eficiência do seu produto, né? Então você consegue ter um melhor efeito colocando menos, uma dose menor e contaminando menos o ambiente, tá? Então esse é um exemplo. Mas a nano também pode ser usada para nanosensores. Então você pode ter nanosensores, nesse caso são nanomateriais que emitem, né, fluorescência, que emitem luz, e que você pode usá-lo, por exemplo, para detectar uma doença, para detectar algum estado nutricional da planta, por exemplo. Você pode ter nanosensores. Você pode usar também como condicionante de solo. Então você pode aplicar alguns nanomateriais no solo para condicionar o solo, melhorar a retenção de água, de nutrientes no solo. Tá? Então você tem várias possibilidades de aplicação da nanotecnologia na agricultura, né? Que tudo converge para você ter uma agricultura mais eficiente, uma entrega mais eficiente de produtos dos agroquímicos, também de outros produtos também biológicos, e com isso você ter uma menor contaminação do ambiente e uma melhor produtividade ao mesmo tempo que você, de uma forma mais sustentável, contaminando menos o ambiente. Pois é, mas tudo isso já é realidade ou ainda está no campo das ideias, no campo da imaginação? Então, isso a gente está numa etapa importante agora. Como eu disse para vocês, deve ter de 15 a 20 anos que isso aí está sendo testado na academia. Tá? Na academia começou aí, né, talvez no final da década aí de 2000, perto de 2010 ali. Então, nós estamos agora numa etapa em que na academia há muita pesquisa, tem muita pesquisa com resultados bastante promissores de nanotecnologia podendo melhorar o controle de plantas daninhas, de controle de pragas, controle de melhor entrega de fertilizantes, sensores, promoção de crescimento de plantas, proteção contra estresses ambientais, enfim. Então já tem bastante coisa nesse âmbito acadêmico, e agora está começando essa transferência de tecnologia para o setor produtivo. Tá? Então a gente já tem no mercado alguns, mas são poucos, tá, produtos que têm essa tecnologia de nanotecnologia, pensando no mercado da agricultura brasileira. Em outros países, você já tem alguns casos, na Índia, por exemplo, você já vê isso mais avançado, mas a gente está nessa etapa de transferência de tecnologia. Então a gente sabe de empresas que já estão tentando, né, através de parcerias, através de pesquisas próprias, avançar na inserção dessa nanotecnologia em seus produtos. Então a gente está nessa fase de transição, né? Para nós, pesquisadores, está esse desafio de transferir isso, né? Então a gente já tem muito dado, tem um monte de tese de doutorado, dissertação de mestrado, TCC, artigo publicado em evento, artigo publicado em revistas, mostrando o potencial dessa tecnologia, e agora a gente está nesse desafio de transferir essa tecnologia
para empresas, para que de fato isso chegue na ponta até o produtor, algo que já, como eu disse, já tem alguns produtos no mercado, poucos, mas está começando, acho que está nessa fase de começo de transferência, de virar uma realidade. Você citou o exemplo da Índia. Como é que o Brasil está em termos de uso da nanotecnologia, quando comparado com outros países? Então, a Índia é um país que está mais avançado. Então, a Índia, ela você já vê realmente mais avanço dessa tecnologia. Eles já têm investido bastante na nanotecnologia. A China também tem investido bastante. A gente já vê bastante coisa da China, né? E o Brasil, a gente está, em termos de pesquisa, a gente está avançado. Eu vejo que a gente está bem avançado. A gente está pensando assim, no mercado, talvez a gente está com menos produtos, mas a gente tem um know-how aqui no Brasil para transferir essa tecnologia e em breve também ser uma referência mundial. A gente está comparando, por exemplo, com a União Europeia, a gente está talvez até um pouco ali junto. Estados Unidos talvez esteja um pouco mais avançado, mas nós também não estamos tão atrás. Então eu vejo que nós estamos num bom momento. A gente tem um potencial grande. Em termos de pesquisa, nós estamos assim a níveis, né, semelhante a vários países. Eu acho que o Brasil está num caminho, né, promissor nesse sentido. Quando você fala nós estamos indo bem, quanto que esse povo investe e quanto que a gente investe? Em termos de valores, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer assim, o quanto de investimento, o quanto que isso diretamente eu não sei dizer, mas mesmo aqui no Brasil, a gente tem tido investimento, né? Se você vê assim, nas áreas prioritárias de investimento, né, em ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nanotecnologia é uma das áreas prioritárias. Então o Brasil vem investindo em nanotecnologia já há algum tempo. Acho que isso já é considerado uma área prioritária, né? Então a gente tem tido investimentos de pesquisa na área de nanotecnologia. Eu não sei te dizer em valores o quanto que isso significa em relação a outros países, mas eu acho que uma coisa importante é que o Brasil acho que está atento a essa nova tecnologia, não só na agricultura, mas também em outras áreas, né? Tem outros INCTs que são em nanotecnologia. Eu conheço, por exemplo, um que é nanomateriais de carbono, por exemplo, que é um tipo de nanomaterial. Então você tem outros INCTs também nessa área, tá? E então eu vejo que o Brasil está investindo nessa tecnologia. Hoje, por exemplo, os biológicos, houve uma explosão de biológicos. O pessoal estudou isso até, né, durante muitas décadas, e hoje já se tem uma produção em grande escala. Fala-se até em algumas culturas que o biológico já ultrapassou o químico. Você acha que vai acontecer o mesmo com a nanotecnologia? Sim, sim. E eu acredito muito que a nano talvez vai poder entrar junto com o biológico, ajudando o biológico, né? Pode muito trazer essa... E às vezes até potencializando os biológicos, né? Então, o biológico é um excelente exemplo, né, de pesquisa que você viu, né, ao longo do tempo, esse fenômeno crescendo, ficou um tempo, né, você tem aquele tempo que é de pesquisa, transferência de tecnologia, aceitação disso, né, pelo mercado, pelos agricultores, e hoje isso está um boom e a tendência é que vai crescer ainda mais aí nos próximos 15, 20 anos, a tendência é que a gente tenha esse crescimento ainda maior, e eu acredito muito que a nanotecnologia ela vai entrar muito junto com esses biológicos, potencializando esses biológicos, podendo entregar outros ativos junto com os biológicos, e inclusive também ele pode permitir a entrega de produtos biológicos também, não necessariamente micro-organismos, porque se você pode encapsular um micro-organismo, tá? Você pode, só que nesse caso não seria uma nano, seria um micro. Você pode ter então um micromaterial, porque a escala de tamanho já aumenta um pouco, né? E você pode encapsular, ter um material que vai entregar esse micro-organismo de uma forma mais eficiente, que vai proteger esse micro-organismo contra a aumentar a viabilidade dele, né? Então esse é um ponto. Mas você pode ter nanomateriais associados com os micro-organismos, que vai potencializar a interação desse micro-organismo com a planta e fazer com que o micro-organismo fique mais eficiente e que, além disso, entregue uma outra, por exemplo, um fertilizante, alguma molécula que é importante para a planta também. Como você pode pegar produtos de micro-organismos, produtos de plantas, produtos naturais, biológicos, que hoje não têm um efeito tão bom, porque eles se degradam rápido, ou porque eles se perdem no ambiente muito rápido, se volatilizam, viram gás.
você pode encapsular esses produtos biológicos e com isso você ter uma melhor entrega desse biológico, dessa molécula biológica, dessa biomolécula. Tá? Então eu vejo muito que a nanotecnologia, a tendência é que ela deve entrar junto com os biológicos. Acho que ela vai poder, junto com os biológicos, revolucionar a agricultura de uma forma sustentável. Nós estamos vivendo agora uma época de desafio climático. Então, ou chove demais num lugar, ou tem seca demais no outro, ou então na hora de plantar não chove, na hora de colher chove demais. E o produtor fica vivendo esse dilema, né? Já há várias safras que a gente tem visto isso. A janela de produtividade, por exemplo, do milho, né? Diminui cada vez mais a janela de plantio. E vai vivendo essa coisa, né? O café está sofrendo, a soja está sofrendo, o produtor agora está esperando para plantar e não chove. Não chove o tanto que precisa. Chove, mas não chove o tanto que precisa, né? Onde é que a nanotecnologia pode entrar aí para ajudar a mitigar esses problemas climáticos, né? Fazendo com que tudo isso seja mais favorável ao produtor rural? Sim, então nesse contexto, a nanotecnologia tem um potencial importante em aumentar a resistência das plantas a essas condições ambientais desfavoráveis. Aumentar a resistência de plantas à seca, ao calor, por exemplo, e a metais, a contaminantes do solo. Então, e como que ela pode fazer isso, né? Porque hoje você tem vários reguladores de crescimento de plantas que são conhecidos de tornar as plantas, de induzir a resposta de defesa de plantas contra essas condições desfavoráveis. Tá? Só que muitos deles têm essa questão da degradação, eles se degradam rápido, ou eles se perdem rápido no ambiente, ou eles têm um custo alto. Nesse caso, você poderia então usar a nanotecnologia para ter uma entrega mais eficiente desses produtos. Eu vou dar um exemplo de um que eu trabalho bastante, que é o óxido nítrico, que é o NO, o óxido nítrico. Ele é um gás, e aí, então é difícil tratar uma planta com gás. Então a gente usa um doador, uma molécula que vai liberando ele aos poucos, que vai entregando essa molécula aos poucos. Só que ela funciona muito bem no laboratório. Você vai no campo, você tem temperatura alta, sol, se perde rapidinho. Então, quando a gente encapsulou, a gente colocou esse doador de óxido nítrico dentro de uma nanocápsula, ela melhorou muito essa entrega desse óxido nítrico. Então a gente conseguiu produzir plantas que, num estresse por seca, elas conseguiram manter o crescimento por um tempo maior numa situação de seca, mantendo o seu crescimento, melhorando as trocas, né, gasosas com o ambiente, o estoque de carbono. Então ela induziu vários mecanismos de defesa da planta contra essas condições, contra a seca, e a gente testou isso também contra temperatura, contra solo contaminado por cobre. Então você teve esse efeito protetor, né? Uma outra estratégia interessante é o que a gente chama de nanopriming de sementes, o tratamento de sementes com nanomateriais. Que é uma estratégia também bem interessante de você usar o nanomaterial no tratamento de sementes para você já induzir essa resposta de defesa lá no embrião já. Então o embrião você já prepara, esse priming vem de inglês que é preparo, significaria em preparo. Então você já prepara o embrião para uma situação difícil, para uma vida difícil. Então você pode usar o nanomaterial como esse sinal para o embrião se preparar para uma vida difícil, de forma que ao longo da vida, quando a semente germina, quando essa plântula vai crescendo, quando ela encontra uma situação desfavorável, ela já tem esses mecanismos de defesa preparados e ela consegue ter uma resposta mais efetiva. E com isso você consegue então aumentar essa janela de plantio, né, de plantio. E isso é importante não só para a agricultura, mas você falou de mitigação de mudança climática. A mitigação de mudança climática envolve muito o reflorestamento, né? Restauração florestal, produção de mudas arbóreas que vão estocar carbono, a gente tem trabalhado muito com isso também. No INCT a gente foca também na produção de mudas arbóreas, que tem maior capacidade de crescer em ambientes mais secos, mais quentes, e que tem uma maior capacidade de estocar carbono, né? Então a nanotecnologia, tudo isso que a gente está falando para a agricultura, tem se mostrado muito promissor também para mudas arbóreas também, que teria aumentando, então, né, não só a mitigação de mudança climática através desse estoque de carbono, reduzindo o CO2 na atmosfera, mas também para a proteção da biodiversidade, conservação da biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos, né, como proteção de nascentes, fornecimento de água e tudo isso mais.
Você só falou de coisa boa até agora, mas nem tudo na vida é totalmente bom e nem tudo é totalmente mal, né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, quando surgiu a transgenia, até hoje é uma polêmica, né? Esses dias a minha esposa falou assim, eu comprei isso aqui pro pet comer aqui em casa, tal, não tem transgenia, né? Então, assim, as pessoas ainda têm esse medo do transgênico. Você falou da aceitação, né? Fazer com que as pessoas aceitem aquela tecnologia nova. A nanotecnologia, ela pode trazer algum risco para a humanidade? Ou não? Ela só tem coisa boa? Não, isso é uma questão bem importante, né? Como você falou, tudo tem um risco, né? Tudo tem em excesso pode fazer um mal, né? Então isso é muito importante e é muito importante que as pesquisas avaliem também esse possível toxicidade desses materiais, possível capacidade de se acumular no ambiente, enfim. Então, essa é uma questão importante e o INCT tem pesquisadores focados nesse aspecto, de avaliar a ecotoxicologia, né? Ou seja, a possível toxicidade desses materiais, não só para animais, para outras plantas, para os seres humanos, né? Para quem está aplicando. Então, esse é um ponto super importante, né? E o que a gente tem visto é que tudo depende da dose, tá? Tudo depende da dose. E no caso do nanomaterial, a grande vantagem dele é justamente você poder usar uma dose menor. Então, numa menor dose, ele já tem um efeito positivo na planta, tá? Só que também, então você vai aplicar menos desse produto. Então, se eu aplico uma quantidade, teve casos que a gente reduziu em 10 vezes a dose, tá? Eu aplico a dose 10 vezes menor desse produto, tá? Mas se você aplicar ele na mesma dose do que o convencional, lógico que você pode ter um maior efeito negativo, né? Então isso é uma coisa muito importante ao pensar em nano, de aplicar na dose indicada. Então, se você entregar o produto para o agricultor, o produto à base de nano, e ele aplicar na mesma dose que ele aplicava o que não é nano, ele vai contaminar mais o ambiente, vai causar mais risco. Então, só que você vai aplicar ele numa dose bem menor, e nessa dose menor ele vai ter um melhor efeito na planta, no seu alvo, e você vai contaminar menos o ambiente, vai ter menos risco pro ambiente. Então, aí você cria um desafio regulatório. Você não pode usar a mesma dose e falar assim, sei lá, eu dei o exemplo do cobre. Um nanocobre, você não pode usar ele na mesma dose que o cobre que está lá, talvez, a dose convencional dele, né? Então vai ser preciso um novo aprendizado? Sim, vai ter que ser preciso um novo aprendizado, né? E tudo depende, qual que é o desafio regulatório? Porque a nano, fala assim, é nano de cobre. Você tem vários tipos de nano de cobre, cada um é de um jeito. Um pode ter uma carga, eu falei, um tem uma carga positiva, um é feito a partir de uma bactéria, o outro é feito a partir de uma planta, o outro é químico, o outro é não sei o quê. Isso cria, com certeza, um desafio regulatório, né? Vai ter que ter um aprendizado para você, né? Você realmente ver com aquele nanomaterial que você está aplicando, né, que vai ser vendido, qual que é a dose dele que você vai aplicar, qual que é a dose dele que você, sei lá, o máximo aceitável, né? Tudo isso vai ter que ser pensado para aquele nanomaterial. E aí você cria um risco, igual você falou, essa questão da aceitação, né? Se você, então, for fazer um teste com ele, com o nanocobre, né? Eu quero ver se esse nanocobre é compatível com um biológico, com a bactéria lá que eu vou aplicar na planta, né? Você vai aplicar muito menos de cobre, o nanocobre vai ser uma dose bem menor de cobre do que o convencional. E ele pode se dar bem com a bactéria, ok. Se você for aplicar ele na mesma dose que o cobre convencional, pode ser que ele já comece a fazer mal para a bactéria e possa até fazer mal para o ambiente. Então, você tem que lembrar, isso é muito importante no caso da nanotecnologia, que você tem que ter uma dose diferenciada em relação ao produto convencional. Então, esse realmente vai ter que ter esse aprendizado. Por isso que essa interação com a sociedade, a interação com o produtor, a interação com... Isso vai ser muito importante, para que você... vai ser, vamos dizer assim, a bula do produto vai ser uma bula diferente. Você vai aplicar numa dose diferente, talvez a forma de aplicar seja diferente, né? Para que você tenha essa efetividade, essas coisas positivas, sem ter esses riscos para a saúde, para o ambiente, né? Isso é algo muito importante. Por isso que no INCT a gente tem essa... E uma coisa interessante do INCT é justamente essa... Como a gente tem pesquisadores de diferentes áreas, diferentes expertises,
né? Então o químico já vai lá, já fez um nanomaterial, desenvolveu um novo nanomaterial. A gente já vai testar ele na planta. E já tem outra pessoa que vai testar isso num peixe, num outro organismo ou em célula humana. A gente já vê, esse nanomaterial aqui foi meio tóxico, vamos trocar ele, vamos passar para outro. Então a gente tem no próprio processo de desenvolver uma nova nanotecnologia, a gente já tem esse olhar também para a questão de toxicologia. Professor, bom demais a gente saber de coisas novas que estão acontecendo aí e que eu vou te ser bem sincero, no dia a dia a gente nem imagina que isso está acontecendo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa. O Brasil tem nos orgulhado muito, graças a Deus, porque antigamente eu lembro que a gente falava assim, nossa, o Brasil precisa desenvolver mais pesquisa. E a coisa parece que não andava, não saía do lugar, a gente ficava patinando. Hoje não. Conforme você disse, estamos aí no mesmo patamar das grandes nações, dos grandes pesquisadores, e isso é maravilhoso. Muito obrigado e volte mais vezes. Isso é uma coisa que a gente tem observado mesmo, é muito satisfação a gente ver isso, né? E é bem importante esse tipo de trabalho como o seu, de justamente divulgar essa pesquisa, né, pro setor, né, para a sociedade em geral, né, para toda a sociedade, para ver que isso está acontecendo, né? E eu acho que agora a gente está justamente nesse desafio de, a gente está com muita pesquisa, está com muito resultado, de transferir isso para o setor produtivo, para a sociedade, fazer com que isso chegue lá na ponta, né? Acho que esse é o nosso desafio que a gente está vivendo agora, mas que está tendo também bastante incentivo, né? Tanto a nível, né, de diferentes níveis de governo, a gente tem visto bastante editais, programas, estimulando essa parceria entre o setor produtivo, entre empresas e as universidades, centros de pesquisa. O próprio INCT também já incentiva isso, né? Então, no próprio INCT, uma coisa importante é essa interação com a sociedade, não só com o setor produtivo, mas com a sociedade em geral, né? De participar de eventos, para levar para escolas, para mostrar essa tecnologia para a sociedade também, né? Para a sociedade entender e entender os benefícios e também os potenciais riscos, a importância de saber usar direito, né? Então isso é bem importante e esse espaço seu aqui eu acho que faz parte dessa, é uma estratégia muito importante, não só para a nanotecnologia, mas de outros aspectos ligados à agricultura, tá? Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. À medida que as coisas foram avançando, vai voltando aqui para a gente voltar a conversar. Obrigado, professor. Abraço, viu? Tá, um abraço a todos. Obrigado a você. Eu conversei com o professor Alei Cacheta de Oliveira, pós-doutor em Fisiologia Vegetal, professor associado na Universidade Estadual de Londrina, orientando nos programas de pós-graduação em Ciências Biológicas e em Agronomia e é vice-coordenador do INCT Nanoagro. E o tema da nossa entrevista foi Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.